Só lembrando que foram 7 dias de investigação. Então, como você pode imaginar, deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Quem é antigo no canal entendeu a referência. Esse vídeo era pra ser a parte 2 de Investigando Herobrine, mas veio outra investigação mais importante, desculpa. Esse vídeo não é um clickbait. No dia 29 de setembro de 2011, na versão beta 1.9 pré-lançamento 2, foram adicionados vários discos de música, e um desses discos é o disco 11. É um disco bem estranho, onde parece alguém estar correndo, depois acende supostamente um isqueiro, depois parece folhear as páginas de um livro e logo depois fugindo. Depois disso, começamos uma investigação, analisando o espectrograma do áudio, invertendo o áudio, ouvindo vozes em outras línguas, em referência a novos mobs e players. Apenas um disco foi o suficiente para começar a investigação mais longa do canal. E aí, seja bem-vindo de volta. Tocando esse disco 11, é alguém que parece estar correndo, aí a pessoa acende um isqueiro, depois começa a tossir, depois folheia as páginas de um livro, acende o isqueiro novamente, depois a pessoa começa a correr, mais rápido do que antes, e no final... Pois é um disco muito estranho mesmo. No final do áudio, ele ficava mó estranho, fazendo um monte de barulhos estranhos. Logo depois, foi descoberto que no momento em que o áudio ficava estranho, escondido no espectrograma do áudio, tinha um rosto e alguns números. 1, 2, 4, 1, 8. Aí surgiram várias teorias. Ah, esse rosto é o Herobrine. Não, é o Steve. Mas ninguém tinha certeza disso. Logo depois foi descoberto que esse 12 queria dizer C. Então fica C418. C418 é o cara que fez o disco 11. A maioria até já sabe disso. Só que aí é que entra a nossa investigação. Um membro do meu servidor no Discord descobriu que se você modificar o áudio de uma certa forma, você consegue ouvir uma voz bem grossa, dizendo algumas palavras em inglês. Então a frase é assim: Wake up, wake up. Watch out for the Enderman. Now there is someone else with him. What's with him is the Kazoo of the Sun. 11 hours to escape. Escape, Alex. I will kill Kazoo out of the sand. Just run away from the Enderman. Acorde, acorde. Cuidado com o Enderman. Agora tem mais alguém com ele. O que está com ele é o Xan da areia. 11 horas para fugir. Fuja, Alex. Matarei o Xan da areia. Só fuja do Enderman. E essa voz bem grossa tá dizendo pra Alex fugir. Então se um dos personagens é Alex, então essa voz bem grossa só pode ser o Steve. Então nós já sabemos os personagens principais da história, que é o Steve e a Alex. O que mais me chamou a atenção é: que diabos é Xan? Eu descobri que significa Husky, mas o Husky nem tinha sido adicionado na época. Mas não é possível que eles deram spoiler de um mob que só foi adicionado 5 anos depois. Outra coisa que eu descobri é que tem muita coisa que bate com o número 11. O disco 11 tem 1 minuto, 11 segundos e 111 milissegundos. Ele foi lançado em 2011. Tem 11 de intensidade na Redstone. O Husky tem o ID 47. 4 mais 7 é 11. O Husky foi adicionado na versão 1.10. 1 mais 10 é 11. No áudio, dá pra ouvir barulhos de Enderman, que foi o 11º mob a ser adicionado. O Enderman tem o ID 38. 3 mais 8 é 11. E várias outras coincidências, entre aspas, que eu achei. Se você olhar isso, você com certeza vai imaginar que isso não é coincidência. Porque como tanta coisa bate com 11? Isso com certeza foi feito de propósito, porque não é possível. Ok. Lembra que no espectrograma do áudio tinha um rosto e números? Então, eu tentei traduzir os números 1, 2, 4, 1, 8 para um código chamado A1126, que transforma letras em números, que dá Abdar. Aí eu comecei a inverter a frase, que formava Heads Ba. Tinha Ba, eu comecei a ver o que era esse Ba. Eu comecei a pegar todas as palavras de inglês que começavam com Ba. Eu tentava ver se era uma palavra, mas eu nem tinha certeza de qual palavra era. Só que eu tava me esforçando à toa, porque não tinha como saber qual palavra era. Até porque tem 200 trilhões de palavras que começam com Ba. Então vamos só descartar isso. Depois, foi descoberto que colocando o volume do áudio no máximo, é possível ouvir vários barulhos de espadada e terra sendo colocadas. Então alguma coisa tava colocando terra. Não era o Enderman, ele estava batalhando. Não foi o Steve, porque ele estava dando espadadas e lutando. A Alex estava correndo igual dito no áudio. E Huskies não colocam blocos. Então quem foi? Se você perceber, não faz sentido ser barulho de colocando blocos de terra. Faz mais sentido ser passos na terra. E a única pessoa que estava dando passos na terra é a Alex, porque ela estava correndo do Enderman. Mas se você pensar bem, não faz sentido ser terra, porque o Husky ele é do deserto. Como que vai ter terra em deserto?
O único lugar onde tem terra em deserto é naqueles rios. Sabe aqueles rios que tem no mundo? Você com certeza já viu. Então, embaixo desses rios tem terra. Se eles estivessem em um rio, ia fazer barulho de água e não passos na terra. Então a única explicação que existe é ser cascalho ao invés de terra. Porque antigamente o cascalho tinha o mesmo barulho que terra. Mas não tinha só barulhos de passos no cascalho. Você consegue ouvir uma voz bem diferente do Steve e da Alex murmurando alguma coisa. Tá. Guarda isso que eu vou falar sobre isso mais tarde. O tradutor também traduziu outra palavra que eu e as outras pessoas que estavam investigando ignoramos, porque não tinha tradução alguma. Tinha tradução, mas não tinha nada a ver com o que estávamos investigando. A palavra era she-lek. Não faz muito sentido. Ela, lek? Mas, se você for na Wikipédia do jogo e pesquisar sobre os discos do Minecraft, aparece todos os discos, com informações do compositor, o nome do disco, uma pré-visualização do disco e etc. Também tem a descrição do disco, onde fala basicamente sobre o que é o disco. A descrição do disco 11 é um texto enorme, que eu não vou ler tudo, mas vou ler a parte importante. Pode-se ouvir um assobio semelhante ao que seria esperado no final de um registro de shellac mais antigo nesse momento. Shellac. Mano, só pode ser a mesma palavra. Só que esse shellac não tinha muito a ver com o assunto. Shellac traduzia pra goma laca, que não tem nada a ver com a investigação. Então a gente ignorou por completo isso, porque não levava a nada. Que goma laca tem a ver com o disco 11? Mas aí, depois de alguns dias de investigação, nós finalmente descobrimos que shellac é um tipo de disco. Então já que shellac é um tipo de disco, então o trecho fica assim. Pode-se ouvir um assobio semelhante ao que seria esperado no final de um registro de disco de shellac mais antigo nesse momento. Beleza, o negócio do shellac foi resolvido. O tradutor também detectou outras palavras, que eram ple e nur. Mas não faz o menor sentido, até você ler as palavras de trás pra frente. Help e run. Ajuda, corra. Não foi o Steve nem a Alex. Era uma voz completamente diferente e muito mais grossa. E as palavras são ditas em momentos diferentes. Primeiro é help, depois é run. Mas se não é a Alex e nem o Steve, então quem é? O Herobrine? Não, nada a ver. O que o Herobrine tem a ver com a história? Então, descarta Herobrine. De acordo com tudo que descobrimos até agora, ficamos com uma linda recriação do que estava acontecendo no disco 11. Não, tô zoando. No primeiro dia de investigação, foram descobertas outras palavras sem sentido. Xan, Oré e Enirbe. O Xan já foi descoberto ser o Husky, de trás pra frente. Então se Xan é uma palavra de trás pra frente, então isso quer dizer que as outras palavras, Oré e Enirbe, também estão de trás pra frente. E realmente estavam. Oré é Hero e Enirbe é Brine. Herobrine. Tá, mas o que o Herobrine tem a ver com a história? Nada. Não tem nada, nem o áudio, nem nada que tenha algo a ver com o Herobrine. Então a gente só ignorou isso por enquanto. E de acordo com tudo que descobrimos até agora, eu fiz a primeira recriação do que estava acontecendo no disco 11. O link do vídeo tá aí na descrição caso queira ver. Na recriação, o Steve entra na caverna, acende um isqueiro para ter luz, com a Alex dormindo ali no lado. Lembra que lá no início eu falei que deixando o áudio em uma certa configuração, você conseguia ouvir alguém falando? Pois é, quem tava falando era o Steve, que tinha falado pra Alex acordar e tomar cuidado com o Enderman. Por isso a Alex estava dormindo na recriação. Depois, o Steve começa a minerar, tanto é que no áudio, se você ouvir melhor, dá pra ouvir uns barulhos de pedra quebrando. Ele encontra o Enderman e o Husky junto com o livro e... Pera. Que livro? Enquanto eu tava recriando a cena, eu tinha percebido uma coisa que a gente tinha esquecido completamente da existência disso. Se você ouvir o disco, você ouve os barulhos de um livro, onde o Steve folheia as páginas desse livro bem rápido. Como ninguém tinha investigado isso, ninguém sabia de nada sobre o livro. Eu escrevi no livro aquelas palavras naquele áudio: Enirbe, Oré, Ple e Nur. Ele lê o que tá escrito no livro, depois ele acorda a Alex e fala o que ele tinha falado no áudio modificado. E depois, aparece o Enderman e o Husky atrás deles. E o Steve e a Alex começam a correr. E no final, o Enderman tá lá fora e a Alex morre. Quando essa recriação foi feita, não sabíamos de muita coisa. Tanto é que eu falei do livro, que ninguém fazia ideia do que estava escrito ali. No final do áudio, tinha um Enderman que quase fala Herobrine. Mano, você tá virando investigando o Herobrine já. Enfim, agora bora voltar ao Husky. Ele é do deserto, então eles estavam em um deserto. Mas eles estavam em uma caverna, então como o Husky ia ir até lá? A única explicação é que a caverna não era tão profunda e que seria mais provável ser uma daquelas cavernas na areia. Seria a única explicação válida pra existir um Husky por perto. Aí você fala,
O Husky e a Alex só foram adicionados muito tempo depois do disco, mas tipo, a Mojang faz spoilers de novas coisas que vão surgir. Um exemplo disso é no dia 1º de abril de 2015. A Mojang quis fazer uma pegadinha de 1º de abril. Nesse dia, se você criasse um mundo super plano e colocasse pra nevar, formava um QR Code e escaneando o código formava Minecraft 1.9 atualização de combate. Então a Mojang dá esses spoilers. Então com certeza o Husky e a Alex é um deles. Então um resumo de tudo que descobrimos até agora. O Steve viu o Enderman do lado de fora da caverna. E como o Enderman era um mob novo na época, o Steve não sabia que não podia olhar nos olhos dele. Por isso o Enderman se irritou, então ele se teletransportou pra dentro da caverna pra matar o Steve. O Husky estava do lado de fora, mas ele também entrou na caverna pra matar o Steve. Mas até agora a gente não sabe sobre o que é o livro. Enfim, eu volto pra isso depois. Um usuário no Discord que tava ajudando na investigação descobriu uma coisa bem importante. Além do disco 11, também tem o disco 13, que é outro disco bem estranho. Eu vou deixar ele tocando de fundo. O disco parece ter alguns barulhos de cavernas, tinidos metálicos, barulho de caindo na água, explosão de creeper e outros barulhos estranhos. Enfim, se você ouvir o disco 11 e o disco 13 junto, você pode perceber que os sons batem. Mas depois disso, a gente começou a focar no livro. O que diabos estava escrito naquele livro? Tinham algumas hipóteses. A primeira era ser uma mesa de encantamentos. Segunda, ele foi escrever alguma coisa no livro. E terceira, ele estava procurando no livro que mob era o Enderman. No começo do áudio, o Steve parece estar fugindo de algo. Então ele pega o livro e começa a folhear. O Steve folheia inicialmente com muita pressa. Se fosse uma mesa de encantamentos, pra que iria folhear com tanta pressa? E se tivesse alguém perseguindo o Steve, não fazia sentido ele encantar alguma coisa. Quando ele começa a folhear, percebe-se movimentos rápidos, tensos e bruscos. Isso dá a entender que o Steve estava procurando alguma coisa. E em nenhum momento você ouve o Steve escrevendo alguma coisa. Então o que mais tinha sentido era o livro ser uma lista de mobs no jogo. O Enderman era um mob novo na época. Então o Steve não conhecia esse mob. Então por isso ele ficou folheando as páginas do livro bem rápido até achar o Enderman. Uma prova disso é que na época os jogadores não sabiam sobre o Enderman, já que ele tinha sido adicionado há pouco tempo. Então como o Steve sabia que era um Enderman quando ele falou pra Alex: Alex, cuidado com o Enderman? A única explicação seria ele ter pesquisado sobre esse mob. No caso, foi no livro. Beleza, o mistério do livro foi resolvido. Agora bora focar no resto. Lembra lá no início que eu disse sobre a frase que o Steve disse pra Alex? Então, no áudio ele tinha falado 11 horas pra fugir. Fuja, Alex. Então precisamos saber por que das 11 horas. Bom, minha primeira hipótese foi ver se tinha algum tipo de anagrama com hours. Quem tinha descoberto esse áudio modificado falou que hours estava em chinês. Mas não era chinês, era inglês o tempo todo. E eu só fui receber esse áudio depois de alguns dias. Porque de acordo com quem descobriu isso, falou que demora para transferir. E por esse motivo eu sempre achei que era chinês. Vi que horas em chinês é xiaoxi, joshi, não sei como se pronuncia isso. Eu tentei ver se tinha algum tipo de anagrama com Xiaoshi e não tinha. Na verdade tinha, mas não tinha nada a ver com a investigação. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Até porque nem era chinês, era inglês. Bora voltar para as 11 horas então. Alguém fez uma hipótese sobre 11 horas ser o máximo de tempo que uma chuva pode durar no Minecraft. E os Endermans odeiam chuva. Então teriam 11 horas pra fugir. Mas na verdade não era isso. Você não ouve barulho de chuva no áudio. Eu descobri que se você pôr o volume bem alto, você escuta um coração batendo bem rápido. E lembrando que eu não tinha recebido o áudio ainda, então eu não sabia se a frase era realmente em outras línguas. Então eu falei que não fazia sentido ser 11 horas, fazia mais sentido ser 11 segundos. E isso explicaria o coração ficar acelerado. Depois, quem descobriu a frase falou que o tradutor estava errado nas 11 horas e que na verdade era 11 minutos. Mas na verdade era 11 horas mesmo. Eu só não sabia porque não tinha recebido o áudio ainda. E por isso a gente focou nos 11 minutos, que na verdade não era 11 minutos. Eu vi que 1 minuto no Minecraft é 0,83 segundos na vida real. Aí eu tentei multiplicar por 11, que deu 9,13 segundos. Eu tentei cronometrar por quanto tempo o Alex estava correndo no final do áudio para ver se batia com 9,13 segundos. E não dava, dava uns 11 segundos. Depois disso, foi descoberto algo que estava na nossa cara e a gente nunca falou disso. O disco 11 é um disco normal, só que ele é quebrado. Só que o Steve não iria gravar um disco já quebrado, não é verdade? Então o Steve provavelmente quebrou o disco sem querer. Então chegamos na seguinte conclusão. Na hora da correria, já no final do disco, o Steve derruba o disco no chão. Por isso ele tá quebrado. Dá pra ouvir um barulho bem baixinho do Steve derrubando o disco.
Beleza, o mistério do disco quebrado foi resolvido. Sabe o que eu falei dos passos do cascalho lá no início? Pois é, tinha muita gente falando que no final do áudio não eram passos no cascalho, e sim barulhos de quebrando o cascalho. Mas se você pensar bem, definitivamente não é barulho de quebrando o cascalho. Porque se você ouvir o áudio e tentar imaginar uma representação visual do que estava acontecendo, a Alex estaria cavando um buraco de 1x2. E a Alex tinha que fugir do Enderman, igual o Steve tinha falado. Mas o Enderman tem 2.9 blocos de altura, que é mais que 2 blocos. Então o Enderman não encaixaria no buraco, já que ele tem quase 3 blocos de altura. Então era realmente passos no cascalho. Lembra que também foi descoberto as palavras plé e nur, que é ajuda e corra, de trás pra frente? Até agora ninguém sabe quem disse essas palavras, então a gente tinha que descobrir. Tinha algumas hipóteses. 1. Ser a Alex. 2. Ser o Enderman. 3. Ser o Husky. 4. Ser algum outro mob. Ou 5. Ser o Herobrine. O Husky não fala, ele só grunhe. Então descarta Husky. O Herobrine não ia pedir ajuda, isso é óbvio. Então descarta Herobrine. E o Enderman também não. A Alex estava correndo. Então quem seria? Será que ia ser o Herobrine? Será que ele falou pro Steve correr pra ajudar ele? Agora precisamos saber o que o Herobrine tem a ver com a história. Enfim, bora deixar isso de lado por enquanto. E bora voltar sobre o disco 13 estar interligado com o disco 11. Porque igual eu falei, se você ouvir os dois juntos, os sons batem. No final do disco 11, o disco é quebrado, porque o Steve o derruba. Mas o disco 13 continua, pois ele não foi quebrado. O que o Herobrine tem a ver com a história? Bom, chegamos a essa conclusão. Bom, todos nós sabemos que o Herobrine nunca existiu no jogo. Isso foi confirmado pelos próprios criadores. Mas mesmo assim, a Mojang adora fazer brincadeiras com ele. Por exemplo, em todas as versões novas, eles colocam removido o Herobrine, só pra brincar. E também teve algumas pegadinhas de 1º de abril onde eles colocaram o Herobrine. Então eu acredito que por ser um disco sombrio, os criadores colocaram alguns easter eggs do Herobrine nele, como o Oré Enirbe e o Enderman falando Herobrine no final. Então colocar isso sobre o Herobrine no disco não se passava de uma brincadeira pela própria Mojang. Tanto que se você pesquisar, você vê que eles já esclareceram essa brincadeira. Sobre os 11 minutos, que eu achava que eram 11 minutos, eu tinha a seguinte teoria. 1 minuto no Minecraft é 0.83 segundos na vida real. 0.83 vezes 11 dá 9.13 segundos. O tempo que a Alex começa a correr é 11 ou 10 segundos. Como passou o tempo de 9.13 segundos, o Enderman teletransportou até ela e ele mata a Alex. Depois disso tudo, será que finalmente desvendamos o mistério do disco 11? Fico feliz e tenho orgulho de dizer que não foi desvendado. Falta descobrir o porquê do disco 11 ter a ver com o disco 13. É como se, ouvindo os dois juntos, um tivesse sido gravado em um ponto da caverna em que o Steve e a Alex estavam e o disco 11 na mão do Steve. Isso já é óbvio, mas então por que eles gravaram 2 discos? Vamos para um breve resumo. O disco 11 foi gravado pelo Steve e o disco 13 foi gravado pela Alex. O disco 13 começou a ser gravado antes da luta entre o Enderman, o Husky e o Steve, e antes da Alex fugir. Mas ele continuou sendo gravado, pois a Alex fugiu e o Steve estava em guerra, ou seja, sem ninguém para desligar a gravação do disco 13. Isso explica ele ter mais duração. Já o disco 11 tem pouca duração, pois estava na mão do Steve durante a guerra, e este deixou o disco 11 cair, quebrando-o. Agora, sobre o porquê deles gravarem o disco 11. Quando o disco 11 foi gravado, ele já estava fugindo de alguma coisa no início, e a coisa mais provável é ser um mob novo na época, no caso, o Enderman. Então ele não começou a gravar o disco dentro da caverna, tanto que quando a gravação começa, ele já tá bem nervoso e ofegante, ou seja, ele não queria gravar 2 discos ao mesmo tempo. O disco 11 foi gravado para, além de pedir ajuda por não saber que mob era aquele, também foi para provar o que ele viu. Com o disco, ele poderia provar aos outros que ele tinha visto um mob novo. Você percebe isso por causa de seus movimentos bruscos, ofegantes, etc. Se ele quisesse gravar uma musiquinha no disco, ele não estaria ofegante, estressado e fugindo de algo. Essa é a única explicação válida para isso. Não tem mais um porquê para ele gravar o disco 11. Beleza, agora falta saber por que o disco 13 foi gravado. Por favor, meu Deus do céu, falta muito pouco. Aí foram criando várias teorias sobre o disco 13, mas a maioria delas não levavam a nada. Até que um usuário viu uma foto do Minecraft e falou: não parece isso que tá acontecendo nos discos, né? Porque tem um Enderman ali atrás, os dois estão correndo. E na verdade não, isso foi só uma coincidência mesmo. Até que finalmente tinha uma teoria que fazia sentido. No começo do disco, nota-se uma musiquinha. Talvez a Alex quisesse gravar uma música. Não tem outra utilidade para o disco, então obviamente ela queria usar para gravar uma música. Depois começam barulhos mais sombrios, porque começou bem na hora em que a luta começou. Ou seja, ela fugiu, deixando o disco tocar sozinho. Então o disco capta algumas partes da luta. E não só as partes da luta, mas também os sons da caverna. Então, isso quer dizer que finalmente desvendamos o mistério do disco 11?
Não. Falta descobrir o porquê de todos os 11. Porque, igual eu falei no início, tem várias coincidências, entre aspas, com o número 11. Só que não tem como ter algo a mais no 11. A única explicação seria ser mais uma das brincadeiras da Mojang, mais uma das coincidências com o 11. A Mojang só quis fazer uma brincadeira com o 11. Não acredito que possa haver algo mais. Por exemplo, o Enderman foi o 11º mob a ser adicionado. Então colocaram ele no disco 11. Se contarmos os mobs hostis até o 11, para no Husky, que decidiram colocar no disco porque também bate com 11. Tudo que se relacionava a 11, eles colocaram no disco. Eles quiseram fazer mais uma coincidência com o número 11, já que o disco também era 11. O mistério ainda não foi desvendado, porque igual eu falei, eu achei que era realmente 11 minutos, só que eu não tinha recebido o áudio ainda, que na verdade era 11 horas. Dia 4 de setembro, eu recebi o áudio finalmente, né, e percebi que não era 11 minutos e era 11 horas. O que tinha detectado 11 minutos era o tradutor, e o tradutor não traduz nada perfeitamente, principalmente se for um áudio ruim. Então, chegou 11 de setembro, onde eu falei que a investigação continua e que faltam mais coisas a serem descobertas. A primeira coisa que eu falei pra investigar é às 11 horas. Eu tentei ver se tinha algum tipo de anagrama com hours. Sim, eu já tinha tentado isso, só que eu tentei com a tradução em chinês. Mas agora eu ouvi o áudio e é em inglês. Eu fui ver os anagramas e tinha bastante palavras até, mas a maioria delas não levava a nada. O anagrama que fazia mais sentido era o suhor, que detectava do esloveno, que significava seco. E criamos a hipótese de que seria 11 horas para fugir ao seco. E eles estavam em um deserto, que de acordo com a wiki do jogo, é um bioma seco. Depois disso, eu achei que o 11 fosse 11 graus Celsius, mas 11 graus Celsius é frio. Então eu fui tentar com outra unidade de temperatura bem famosa, que é a Fahrenheit. Eu fui ver quantos graus Celsius são 11 graus Fahrenheit e dá menos 11 graus Celsius. É temperatura negativa, aí já é muito frio. Enfim, bora deixar isso de lado porque não tem nada a ver com 11 graus Celsius. Voltamos a focar no porquê do 11 seco para fugir. Um usuário do Discord criou a seguinte teoria sobre isso. Enquanto todas as outras frases têm sentido, essa não tem tanto. Acredito que isso foi proposital, para não conseguirmos chegar no final da investigação. Difícil mesmo. Eu acredito que tirando o 11 no início da frase, ela tem um pouco mais de sentido. Seco para fugir. É como se o Steve e a Alex ainda estivessem dentro da caverna e o Steve estivesse dizendo para Alex para ela fugir ao seco, que seria ao deserto, fora da caverna. Já o 11 na frase, acredito que além de ser por aquele motivo de deixar tudo mais difícil para não conseguirmos desvendar, é colocado na frase como mais uma referência ao 11. Sim, quiseram fazer mais uma brincadeira com o 11 em meio de tantas coincidências. No próximo dia, eu descobri uma coisa que ninguém falou sobre desde o primeiro dia de investigação. Sabe o espectrograma do disco 11 que eu falei lá no início, que tinha um rosto e números? Pois é, ninguém nem tentou descobrir de quem era o rosto. Porque quando isso foi descoberto lá em 2015, criaram várias teorias. Uns dizendo, esse é o Herobrine. Não, esse é o Steve. Pensando bem, não faz sentido ser o Steve, já que ele estava lutando com o Husky. E o Steve não tem o mesmo formato de boca no espectrograma. É bem diferente. Faz mais sentido ser a Alex, já que ela estava fugindo do Enderman. E no final, o Enderman matou a Alex. Isso explica os olhos estarem daquele jeito. Os olhos no espectrograma é parecido com os olhos fechados, como se a Alex estivesse morta. E também, a Alex tem um formato de boca bem parecido com o do espectrograma. Enfim, voltando ao mistério das 11 horas para fugir ao seco, só que fugir ao seco não é uma expressão na língua inglesa, porque senão ficaria 11 hours to escape the dry. Não faz sentido. Então vamos usar o que descobrimos antes, que seco pode estar se referindo ao deserto. Então ficaria 11 hours to escape the dry desert. Então o mistério das 11 horas foi resolvido. Então, de acordo com tudo que investigamos, é hora da recriação final. O Steve vê o Enderman do lado de fora da caverna, e era um mob novo na época, então ele não sabia que não podia olhar nos olhos. Por isso o Enderman se irritou, e o Steve começa a gravar o disco para pedir ajuda e provar que ele realmente tinha visto um mob novo. Enquanto isso, a Alex está gravando o disco 13 para fazer uma música, por isso ela está tocando os note blocks ali. Depois, o Steve acende o isqueiro. Depois ele começa a tossir, que tudo indica que é por causa da fumaça. O Steve começa a minerar e dá de cara com o Enderman e o Husky. Depois ele folheia as páginas de um livro, que é a lista de mobs no jogo. Ele fica folheando até achar o Enderman. Depois disso, ele avisa pra Alex sobre ela ter 11 horas pra fugir ao deserto seco e que o Steve vai matar o Husky e a Alex precisa fugir do Enderman. Por isso a Alex para de gravar a música. O Husky surge pra matar o Steve e a Alex corre nos cascalhos, depois ela morre pro Enderman. E não tinha ninguém pra desligar a gravação do disco 13. E no meio da luta com o Husky, o disco 11 caiu no chão. Por isso ele quebrou. Conseguimos! Resolvemos um dos maiores mistérios do Minecraft.
Maravilha, maravilha. Caraca, mano, eu ainda não tô acreditando que consegui. O próximo vídeo vai ser a parte 2 de Investigando Herobrine. Vai ser, eu prometo. Enfim, a investigação não foi feita só por mim. Várias outras pessoas me ajudaram a investigar. Você que tá assistindo esse vídeo, que me ajudou a investigar, muito obrigado mesmo. Vou deixar aí na descrição todas as 19 pessoas que me ajudaram na investigação. Espero que tenha gostado do vídeo e vejo você no próximo.